Meus queridos, Mateus capítulo 9, versículo 12. A palavra de Deus diz assim, aliás, Jesus diz assim: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Dá para decorar esse versículo? Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Você conhece alguém que está doente? Conhece alguém que está no hospital, internado? Está muito triste tudo isso, né? A minha oração todos os dias tem sido a seguinte: Senhor, faz um milagre. Milagre para mim tem a ver com o seguinte: quando só Deus faz, ninguém faz, só Deus. E nós precisamos de milagre. A partir da nossa casa, nós precisamos de milagre. Nós precisamos de um milagre na vida da mãe da pobre, a Silvânia. Milagre. Ela já foi entubada pela segunda vez. E tem muita gente sendo entubada pela segunda vez. E tem muita gente que foi entubada pela segunda vez e está em casa. É disso que eu estou falando, irmãos. Quando você orar pela Silvânia, eu quero que você pense assim, ó: Deus, como que é uma vida longe de Jesus, perdida, e além do mais, sem respirar? O que você acha? Eu comecei a ter compaixão pelos perdidos num dia, depois de crente, que eu tive como que um sentimento, uma sensação assim de que eu estava no inferno. Aí você pode orar por alguém que não conhece a Deus, que não conhece Jesus. Aí você pode se sentir empático, ter empatia, pensar no outro. Aí você pode. Você não vai esquecer dessa pessoa nem um dia. Você vai orar todos os dias pela salvação dela. Você vai orar por um filho que está desviado. Você vai orar por uma filha. Você vai orar por quem quer que você queira orar, você vai. Porque Deus faz as coisas acontecerem. Então, os sãos não precisam de médico. Quando a gente está bem, a gente não vai ao médico. Para mim é uma ironia, quando você vai ao médico, ele está tudo bem, você está lá morrendo, ele está tudo bem. Se tivesse tudo bem, eu não estava aqui, né? Não estou bem, não. Quando alguém chega no meu consultório e pergunta se está tudo bem, eu falo: tudo é muita coisa, né? Algumas coisas estão boas, outras nem tanto. Então, meus queridos, os sãos, disse Jesus, não precisam de médico, mas sim os doentes. Onde você está? Você quer um milagre na vida de alguém? Gostaria que você ficasse em pé e nós vamos orar nesse momento. Milagre, cura, né? Nós temos o Luizinho que está no hospital, né? Qual é o milagre que eu quero para o Luizinho, gente? Que ele não seja mais afetado do que ele está pelo coronavírus. Que onde está, pare e limpe tudo, para a glória de Deus. Isso é um milagre que eu quero. Para ele voltar para a casa dele, cuidar da esposa, cuidar da filhinha dele. Para a Silvânia, mãe da Poliana, que ela seja, em nome de Jesus, limpa, estubada, limpa, e que ela volte para casa sem sequela. Isso é milagre, gente. Tem gente que voltou sequelada, mas o Senhor pode,
porque Ele é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra que nós cremos. Então, qualquer pedido que você tem aí no seu coração, apresente essa pessoa diante do Senhor. Vamos apresentar o nosso Deus. Faça o seu clamor íntimo aí. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo dom da vida. Eu quero te agradecer, Pai, porque nós podemos respirar. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo oxigênio de todo este universo que o Senhor tem nos dado. Ó Pai querido, ajuda-nos para que nós respiremos um oxigênio puro, limpo, sem vírus, sem bactéria, para a glória do teu nome. Eu quero te apresentar mais uma vez a vida da Silvânia, pedir o teu milagre na vida dela, Senhor. Pedir o teu milagre na vida daquele moço, o Marcos, da nossa Juba BC. Pedir o teu milagre na vida do Walter, da Filipa, do seu genro e também da sua filha Priscila. Ó Deus, faz milagre, Senhor. Nós te pedimos na vida do Luizinho, na vida da Andréia, para a glória, Senhor, e louvor do teu nome. Ó Deus, nós queremos nos alegrar em Ti, e nós queremos nos alegrar nas obras que o Senhor faz. E nós queremos, Pai, no próximo domingo, celebrar o teu nome, celebrar a tua glória, pelas respostas, ó Deus querido, às nossas orações. Nós oramos assim agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meus amados. Deus te abençoe e vamos adorar o nosso Deus, a nossa voz de canto. Graças e paz, igreja. Louvado o Senhor. Com mais um momento podemos estarmos juntos para louvarmos o nosso Deus. Amém? Antes de iniciarmos o momento de louvor, quero fazer algo diferente com você que está aqui. Eu quero que você pense aí com você uma pessoa que você gostaria que estivesse aqui nesta noite. Pode ser da igreja, pode ser da sua família, pode ser um amigo. E se você trouxe o seu celular, gostaria que você mandasse o link desse culto para que ele pudesse estar assistindo, para que ele também pudesse estar sendo abençoado. Então pode ir esse minutinho, esses próximos segundos, pega o seu celular, você que também está em casa, mande esse link para que essa pessoa possa estar assistindo, também está ouvindo a palavra do Senhor, possa estar louvando e adorando o Senhor com a gente. Amém? Então vou dar aí alguns segundinhos para que você que trouxe o seu celular. Se você não trouxe, tudo bem. Mas se você trouxe, pode usar o seu celular nesse momento. Né? As pessoas falam, é feio usar o celular na hora do culto. Nesse momento você pode usar. Mande o link para essa pessoa, para que ela possa estar adorando o Senhor junto conosco, possa estar ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Vamos ler Salmo 16. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o meu arrimo da minha sorte. Caem
minhas divisas em lugares amenos, e muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém? Versículo 2: Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti. O Senhor é o nosso maior bem, amém? O Senhor é o nosso refúgio e a fortaleza, e por isso que o vamos louvar e exaltar nesta noite. Amém? Convido a igreja, aqueles que podem, para que fiquemos de pé. Grande alegria poder ver a irmã Sebastiana conosco aqui nesta noite. Depois de tanto tempo, poder cultuar juntos na casa do Senhor. Louvado seja o Senhor pela sua vida, irmã. Esses dias, nesse tempo, eu estava pensando como será a nossa volta sem a presença da Leri e do Antônio. Confesso para os irmãos que eu ainda estou muito triste. Tem dias que eu ainda choro em saber que não o veremos aqui por algum tempo. Mas eu convido os irmãos para que louvemos ao Senhor com alegria, porque se eles estivessem aqui nesta noite, eles estariam louvando o Senhor também com alegria. Eles gostavam de vir a esta igreja para louvar ao Senhor com alegria. E esta é a homenagem que faremos a Ele nesta noite. Vamos todos juntos louvar o nosso Deus com alegria. Amém? Glórias ao nome do Senhor.
Glórias ao nosso Deus. Ele é o motivo de estarmos aqui nesta noite. Aleluias. Bom é estarmos perto do Senhor, amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, e me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Louve ao Senhor nessa noite. Te louvarei. Não me importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Aleluia, e me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Olha! Te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Aleluias. O Senhor é o nosso maior bem. Então não importa aquilo que passamos, se os dias têm sido difíceis, de obstáculos,
Muitas vezes alguns obstáculos a gente não consegue vencer, mesmo orando e buscando ao Senhor. Mas o Senhor, Ele tem estado conosco em todo o tempo. E não importam as circunstâncias. Louvaremos e renderemos graças ao nosso Deus que é todo poderoso. Amém? E vai valer a pena. Tudo quanto fizermos aqui para adorarmos ao Senhor, vai valer a pena. Amém? Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa ou pelas águas das fontes. Sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi e vai valer a pena. Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar,
pena. Jesus valeu a pena mesmo. Aleluia. Jesus valeu a pena. Jesus valeu a pena. Jesus valeu a pena mesmo. Mais uma vez. Jesus valeu a pena. Jesus valeu a pena. Jesus valeu a pena mesmo. Pai Todo-Poderoso, glória seja dada ao nome do Senhor em todo o tempo, através das nossas vidas. Pai, te louvamos, a Deus, pelo quanto o Senhor tem nos abençoado, por o quanto, a Deus, o Senhor tem nos fortalecido em todo este tempo, pelo quanto o Senhor tem cuidado de nós. A tua palavra nos diz nesta noite que o Senhor é o nosso maior bem. Então sabemos, ó Pai, pela tua palavra, que em tudo quanto fizermos para adorarmos ao Senhor, o tudo, ó Deus, tudo quanto colocarmos diante do Senhor, vai valer a pena, porque o Senhor é quem cuida de cada um de nós. Derrama, Senhor, bênção sobre a vida dos nossos irmãos. Cuida, Senhor, dos seus lares, das suas casas. Cuida, Senhor, da sua saúde. Proteja, Deus, os seus filhos, seus pais, seus parentes, seus vizinhos. Derrama sobre eles bênção, ó Pai, sem medida. E que, ó Deus, possamos nos regozijarmos no Senhor, porque o Senhor é o nosso maior bem. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. O Senhor é o Deus que nos fortalece, o Deus que nos dá vida, o Deus que nos trouxe a salvação, o Deus que nos perdoa os nossos pecados. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez te pedimos nesta noite, abençoa, Deus, aqueles que estão internados, que estão no leito de hospital e que necessitam, Deus, neste momento de um milagre do Senhor, que o Senhor possa, Deus, derramar bênção sobre a vida deles nesta noite. Visita, Deus, a Silvânia, visita o Luizinho, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Deus, assim como o Senhor fez na vida do Mauro. Ó Deus, aleluias, glória seja dada ao teu nome. Ó Senhor, te louvamos, ó Deus, pelas nossas famílias. Te louvamos, ó Deus, assim como a minha família, Deus, e a família do Cristiano, a família, Deus, da Paula, a família de muitos de nossos irmãos aqui nesta noite. O Senhor nos protegeu, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos livrou com cura, Pai. Glórias ao nome do Senhor. Te pedimos, ó Deus, bênção sobre a família do Antônio e da Leri, ó Deus, que não pode estar conosco aqui nesta noite, mas que sabemos que neste momento eles estão louvando o Senhor junto conosco, porque o tempo que eles passaram aqui, ó Pai, a partir do momento que eles se entregaram ao Senhor, eles se dedicaram verdadeiramente ao Senhor, ó Pai, louvando, adorando e glorificando o teu santo e poderoso nome. Te peço bênção sobre a Edneia nesta noite, esposa de um colega de trabalho. Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa abençoá-la, trazendo cura sobre a sua vida. Derrama sobre ela as tuas bênçãos, ó Pai. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, também, ó Deus, aquele que estará trazendo a sua palavra nesta noite, para que em nome do Senhor Jesus, a tua palavra, Deus, possa, Deus, continuar causando impacto nas nossas vidas. Que tudo, ó Deus, aquilo que, ó Deus, relembrarmos aqui nesta noite, seja, Deus, para colocarmos em prática das nossas vidas e continuar te louvando e te adorando, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Aleluia. Amada igreja, pode assentar. Chamar o pastor Luiz. Deus tem dado para nós a alegria sempre de termos alguém compartilhando a palavra dele. Eu quero convidar o irmão Antônio Neto para estar trazendo a mensagem do Senhor. Quero lembrar você
que o púlpito é da igreja. E nós estamos aqui para aproveitar os talentos e os dons que o Senhor tem dado à sua igreja. Então vamos orar pelo irmão Antônio Neto, para que ele tenha liberdade do Espírito, para compartilhar a palavra conosco. Pai querido, nós te louvamos, te adoramos, que tu és o nosso Deus, em ti nós confiamos as nossas vidas. Eu peço pela vida do irmão Antônio, para que em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, nos alcance, atinja o nosso coração e que nós saiamos daqui edificados e querendo mais, para a glória do teu nome. Pedimos a liberdade e o poder do teu Espírito sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Em respeito aos amados irmãos, eu falaria de máscara sem nenhum problema, mas eu consultei o Brasilino, que cuida da transmissão, e ele disse que não tem condição de sair uma voz passiva de ser ouvido por causa dos filtros. Se o culto fosse apenas presencial, seria possível. Portanto, eu me sinto obrigado a tirar minha máscara para estar nesta noite, em nome de Jesus, ministrando a palavra de Deus. Deus colocou no coração do pastor Luiz que fizesse esse convite a mim. Ele sentiu paz, porque eu tenho certeza que se ele não tivesse tido a paz de me convidar, ele não teria convidado, mas eu creio que Deus colocou a paz no seu coração e assim ele me fez esse convite. Estamos aqui nesta noite em nome de Jesus, agraciados. Deus nos dá a oportunidade de recomeçarmos novamente os cultos presenciais. É claro que, como todos vocês, nós sentimos as perdas, mas Deus, Ele é soberano, Ele é o Senhor da vida, e Ele é o Deus que nos consola e nos faz prosseguir. E aqui estamos nós, em nome de Jesus, nesta noite. Eu gostaria de passar uma informação para os irmãos, porque penso eu que de repente, assim como lá em casa nós não sabíamos até a sexta-feira, pode ser que alguns irmãos também não saibam. A vacinação contra a Covid, para aquelas pessoas que têm comorbidade de 45 a 49 anos, já está acontecendo. Né? Hoje eu levei a Neves, a minha esposa, que sofre de pressão arterial elevada, levei ali no ginásio poliesportivo do Orquídeas e ela foi vacinada. Então, a partir dos 45 anos, se você tem alguma comorbidade ou conhece alguém que tem, repasse essa informação. De repente, as pessoas não têm essa informação e é importante que todos saibam do que está acontecendo, não apenas para nos prevenirmos, mas também para desfrutarmos daquilo que está sendo oferecido contra toda e qualquer tipo de doença que possa assolar a nossa nação e todos os povos. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que cada ouvinte dessa palavra, que é a Tua palavra, tenha no seu coração um lugar para receber esta palavra. Pois a Tua palavra, ela é vida, a Tua palavra, ela nos exorta, a Tua palavra, ela nos corrige,
tua palavra produz vida, restauração, a tua palavra nos dá ânimo. Por isso, Pai, a nossa oração nesta noite é que a tua palavra encontre em nossos corações espaço e que nós possamos desfrutar daquilo que o teu Santo Espírito tem para as nossas vidas. Que cada família seja abençoada, que os nossos irmãos que estão cultuando das suas casas, eles sejam abençoados, tenham as suas orações respondidas, pois nós nos colocamos na tua presença, dependente que somos do Senhor, esperançosos de que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame sobre as nossas vidas bênçãos sem medidas. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Assim, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Efésios. Efésios, capítulo 6. Eu quero reproduzir uma frase que eu ouvi hoje pela manhã, dita pelo pastor Luiz, uma frase que eu considero importante para as nossas vidas, e como eu sei que nem todos acompanharam, ele disse o seguinte hoje pela manhã, de que a emoção, muitas vezes, e na maioria das vezes, ela é burra. Por que eu estou reproduzindo isso? Porque eu concordo com ele em 99%. Como nós não somos iguais, eu vou discordar em 1%. Tomarmos decisões, às vezes, pela emoção, isso pode ser muito perigoso. Então nós precisamos analisarmos com muita prudência e sermos prudentes naquilo que nós pensamos, falamos, decidimos, para que não façamos isso no calor da emoção. Então eu quero aqui reproduzir essa frase dita pelo pastor Luiz hoje pela manhã. Você, assim como eu, possa refletir um pouco. Se quiser saber sobre outras coisas ditas, sobre outros assuntos abordados, está disponível e nós podemos acessar a qualquer momento. Efésios, capítulo 6. A nossa leitura se dá a partir do versículo 10. E diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os demônios deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. O apóstolo Paulo, ele aborda no livro de Efésios, até chegar aqui no
capítulo 6, algumas questões. Ele sauda os Efésios, fala de Jesus como autor da nossa salvação, fala do estudo, fala do estado do pecado e da salvação pela graça, aborda também o viver santo, nos exortando a vivermos uma vida reta em vários aspectos. Eu preciso tirar o óculos porque o meu óculos é só para perto. Senão eu enxergo as letras aqui, mas não enxergo os irmãos. Então Paulo, ele vai abordando esses assuntos importantes, não apenas para aqueles irmãos que viviam em Éfeso, até mesmo porque a palavra de Deus, ela não é uma palavra que passou, ela é uma palavra presente, portanto, tanto serviu para os nossos irmãos e aqueles que viveram em Éfeso, como serve para nós nos dias atuais e servirá para os demais que servirão ao Senhor posteriormente a essa geração. Então ele aborda esses assuntos de fundamental importância até chegar nesse ponto da palavra que nós lemos, a partir do verso 10 do capítulo 6. Então a palavra de Deus fala conosco da seguinte maneira: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos entender que nós servimos a Deus, que nós estamos em uma caminhada, e que nós temos um inimigo, que nós vivemos em uma guerra, e que para vencer esta guerra nós precisamos do fortalecimento, sobretudo espiritual. O físico é fundamental, porque se nós não estivermos com boa saúde, como serviremos ao Senhor? Porém, a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne. Versículo 12. A nossa luta não é contra sangue nem carne, mas sim contra principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós temos um inimigo. Nós estamos e vivemos em uma batalha. Então o apóstolo Paulo, inspirado, direcionado por Deus, pelo Espírito Santo, ele diz: fortalecei, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se quisermos permanecermos na presença de Deus, se quisermos vencer esse mundo, se quisermos estarmos preparados para o ataque do inimigo, nós precisamos
ter essa preocupação com o fortalecimento. E o fortalecimento se dá por qual via? O fortalecimento se dá se nós buscarmos ao Senhor por meio da oração, por meio da comunhão, por meio da separação daquilo que não agrada a Deus, pela resistência às tentações, a palavra de Deus nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se dá por esses meios, se dá dessas formas, se dá dizendo não, quando a prática pecaminosa está à nossa frente, diante de nós. Quando nós resistimos ao diabo, nós saímos fortalecidos. Então nós precisamos ter essa compreensão. Às vezes nos falta o domínio próprio, o autocontrole, o raciocínio. Para a compreensão de que em determinadas situações a nossa luta, ela não é carnal, ela não se dá contra o ser humano, mas sim uma luta espiritual, mas sim uma batalha travada contra o inimigo das nossas almas. Diz a palavra de Deus que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. E sabe quem será tragado? Os fracos, os menos fortalecidos, os que não se atentam para essa luta que é cotidiana. Não pensemos nós que o diabo ataca hoje e amanhã ele nos deixará em paz. Engana-se quem pensa dessa maneira. Por isso devemos estar vigilantes a todo instante. Porque se a palavra de Deus, ela nos afirma que Ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, é para que nós fiquemos alerta. E Ele tem tragado muitas pessoas, tem tirado muitas pessoas do caminho, porque não se fortalecem, porque não se atentam, porque não buscam, porque não se preocupam com o alimento saudável. E nós precisamos estarmos atentos a isso. Estamos em uma guerra, volto a repetir. E em uma guerra não dá para desprezarmos o inimigo. Só há possibilidade de vencer o inimigo se nós buscarmos informações sobre suas táticas de ataque, sobre suas formas de posicionamento para o ataque. Precisamos
dar um pouco mais de atenção para essas coisas. Não podemos menosprezar aquele que nos ataca. Se menosprezarmos, seremos pegos de surpresa. Estaremos despreparados. E Deus nos dá todas as ferramentas, todas as possibilidades, todas as condições para nós vencermos. Nós precisamos ter ciência dessas coisas. De que Deus nos resgatou, e Ele nos fortalece, e Ele nos dá as ferramentas para que nós possamos vencer essa batalha que nós travamos todos os dias das nossas vidas. Muitas pessoas têm batalhas consigo mesmo. Muitas pessoas travam batalhas dentro de suas próprias casas, no relacionamento conjugal, batalha contra filhos, filhos contra pais. Existem as mais variadas batalhas que nós possamos imaginar. Pessoas lutam no seu ambiente de trabalho contra determinadas situações. Mas é possível vencermos, é possível passarmos por todas essas batalhas, por todas essas lutas e continuarmos firmes na presença de Deus. Infelizmente, nós lamentamos aquelas vidas que estão descuidadas, que não se fortalecem e são arrancadas do seio da igreja. Pessoas que ficam anos e anos na comunhão da igreja, mas que dão ouvido a Satanás, não se fortalecem, levam uma vida que não está bem fundamentada, vivem uma vida espiritual relaxadamente, e são presa fácil, são atacadas, e quando são atacadas, não resistem. Como está a nossa vida? Você que está cultuando aí da sua casa nesta noite, pergunte para você como está a sua vida espiritual, a sua vida com Deus. Faça essa avaliação. Se você, se eu, se nós estamos fortes ou fracos. Mas se a conclusão for que estamos fortes, cuidado. Porque a Bíblia Sagrada diz que quando pensamos que estamos fortes, aí é que nós estamos fracos, porque nós abaixamos a guarda. Então é preciso que em todo tempo nós estejamos vigilantes, sem nunca achar que somos algo. Se somos alguma coisa, se fazemos alguma coisa, se construímos alguma coisa, se temos alguma coisa, tudo isso é por graça de Deus. É porque Ele derrama sobre nossas vidas a sua graça, a sua misericórdia. É porque Ele nos dá a possibilidade de construirmos, vencermos naquilo que nós nos propomos a fazer.
Então precisamos desse fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Precisamos das armaduras de Deus, as quais nós já conhecemos. Muitos de cor já sabem citar quais são as armaduras de Deus. O nosso problema não é se nós sabemos ou não sabemos, se conhecemos ou não conhecemos. O nosso problema é que muitas vezes nós não fazemos uso. E nós precisamos aprender a sermos praticantes, a fazermos uso das ferramentas que nós temos, as ferramentas que Deus dispõe para que nós possamos vencer as nossas lutas e as nossas batalhas espirituais. Mas às vezes nós desprezamos. Às vezes nós imaginamos que elas funcionam para determinadas pessoas que são superpoderosas, que são pessoas especiais diante de Deus. São pessoas escolhidas para fazer uso de tais ferramentas. A Bíblia Sagrada não relata isso. A Bíblia Sagrada não faz essa acepção. Deus não faz essa acepção. Essas ferramentas, elas estão disponíveis para todos os cristãos, para todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Basta nós usarmos. Eu faço isso. Quando vem um mau pensamento, porque eles vêm, eu falo. E muitas vezes eu gosto de falar alto mesmo, quando há possibilidade. Sai em nome de Jesus, mau pensamento. Eu te repreendo, não venha me atormentar, porque eu não aceito. Precisamos crer. Precisamos fazer uso daquilo que Deus coloca à nossa disposição. Em nome de Jesus, o nosso problema é esse, irmãos. Muitas vezes, eu não generalizo, claro, jamais, mas a maioria de nós temos essa deficiência na nossa fé. Sabemos que existem ferramentas, sabemos daquilo que Deus coloca à nossa disposição, mas vivemos uma vida apática. Vivemos uma vida aquém daquilo que Deus tem para nós. Então nós precisamos compreender todas essas coisas relacionadas à nossa vida espiritual. Então Deus coloca à nossa disposição a paz, mas muitas vezes preferimos a guerra. Já deixamos uma das ferramentas importantes de lado. Deus coloca à nossa disposição
a fé bem fundamentada, mas nós preferimos viver a incredulidade. Deus coloca à nossa disposição a verdade. Muitas pessoas preferem viver na mentira. Deus coloca à nossa disposição a justiça para que sejamos justos, para que vivamos justamente. Mas muitas pessoas preferem ser injustas, escolhem esse caminho. E todas as nossas escolhas têm um preço a pagar. Nada é sem consequência. O agricultor que não depende de recursos para a irrigação da sua lavoura, ele prepara a terra, ele semeia a semente, e ele passa o tempo, todos os dias, os meses, esperançoso, crendo que Deus mandará chuva para que aquela semente brote, para que aquele fruto seja gerado e ele tenha a sua colheita. E ele colhe com alegria quando tudo isso acontece, enquanto aquele que fica pensando, prefere acreditar que não choverá, que não adianta plantar, e quando ele vê o outro colher, ele fica a se lamentar, porque não acreditou. Então todas as nossas escolhas, elas têm uma consequência, sejam elas boas ou ruins. Quando não temos nem a boa nem a ruim, ficamos a lamentar, porque poderíamos ter feito isto ou aquilo, mas não fizemos. Então ainda fica aquele sentimento de culpa. Deus coloca à nossa disposição a possibilidade de orarmos, de falar com o Pai, por meio de Jesus Cristo. Agora, se você está me ouvindo nesta noite e busca a Deus por meio de outra fonte que não é Jesus, a Bíblia Sagrada diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não perca seu tempo. Não há salvação em nenhum outro nome dado, nem nos céus, nem na terra, senão Jesus. Creia em Jesus Cristo e será salvo. Busque a Deus por meio de Jesus. Que nós tenhamos esse entendimento. Que Deus abra os nossos olhos para podermos enxergar as suas maravilhas. Deus fez, Deus faz e Deus ainda fará muitas maravilhas no meio do seu povo. Nós precisamos tirar a venda dos nossos olhos para que possamos vê-las. Então o apóstolo Paulo, após ele chamar a atenção para a nossa necessidade do fortalecimento, do revestimento de toda a armadura de Deus, com o propósito de ficarmos firmes contra as ciladas do diabo.
ele nos esclarece que a nossa luta não é contra o sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestes. E aí ele diz, portanto, no 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Então não é para desistirmos. Ah, minha luta está grande. Eu tenho lutado. Não é para desistir. Precisamos lutar. A luta ela não dura para toda a vida. Quem desistir será vencido, será derrotado. Você tem lutado? Precisa de ajuda nas suas lutas? Peça ajuda. Solicite uma mão para te ajudar. Nós, Igreja Batista no Jardim do Lago, plantada aqui pelo Senhor, estamos aqui à sua disposição. O que nós pudermos fazer para ajudar você, nós faremos, eu tenho certeza disso. Falo isto em nome da liderança, do pastor e da sua liderança dessa igreja, da qual eu participo, da qual eu conheço. Mas não desista, não pare, não se dê por vencido. Em nome de Jesus, irmãos, o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. A Bíblia tem tantas passagens específicas para momentos específicos. Busque na palavra de Deus. Mas se fortaleça. Que Deus lhe dará a vitória em nome de Jesus. É porque faz tanto tempo, irmão, não importa o tempo. Não importa. Nós não somos donos do tempo. O tempo não é nosso, como nada é nosso. Nada é nosso. Eu não tenho nada. Tudo foi Deus que me deu. Portanto, tudo é dele. Até homens, os quais nós conhecemos suas histórias de caminhada cristã, homens bíblicos que nós admiramos, eles tiveram que lutar. O apóstolo Paulo, escritor da carta aos Efésios, foi um deles. Paulo teve que lutar, teve que fazer defesa do seu apostolado, teve que combater falsos apóstolos, defender a sua missão. Quanto mais nós.
tantos outros. Em 1 Timóteo 1, 18 e 19, diz assim a palavra de Deus. 1 Timóteo 1, 18 e 19. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Infelizmente, muitos têm naufragado na sua fé. Por quê? Simplesmente porque não têm combatido bom combate. Perdeu a consciência dessas coisas relacionadas à fé cristã. E nós precisamos estarmos alertas. Finalizando, irmãos, eu vou lá para 2 Coríntios. Você pode também abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura. 2 Coríntios 10, 3 e 4. Aqui é um trecho onde nós lemos sobre a defesa do apóstolo Paulo ao seu apostolado. Então, capítulo 10, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Mais uma vez, ficando claro aqui, ficando evidente sobre essa nossa luta, sobre a nossa batalha diária. Porque as armas, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Vou repetir. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Louvado seja o nosso Deus. Então, desfrutemos daquilo que Deus nos proporciona para vencermos esta guerra, para sermos vitoriosos, fortalecidos no Senhor. Que Deus abençoe os que aqui estão, aqueles que estão em casa, e que Deus nos ajude, pois nós somos, não esqueça disso, em todo tempo, dependentes do Senhor. Irmãos, um abraço. Todos vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meus queridos, vamos ficar em pé e vamos. Obrigado, irmão Antônio, pela palavra do Senhor. Estou feliz por sua presença aqui, muito feliz, porque você veio. Volte domingo.
Volte domingo, vai ser uma bênção. Vamos fazer aquela oração dos gestos? Senhor, abençoa-me. Senhor, transforma-me. O Senhor, usa-me. O Senhor quer usar a sua vida durante essa semana e usar você vitoriosamente. Porque os derrotados desistem da guerra. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe. Um abraço carinhoso a todos.